Boa noite, torcedores flamenguistas. Tudo bem com vocês? Ganhamos, galera. 2-1 em cima do Red Bull de Bragantino, tá? E o melhor, foi uma virada. Deixar todos os créditos do vídeo para o canal ESPN. Pedir para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, galera. Vai ajudar muito nos a crescer no canal, e continuar trazendo conteúdo de primeira para vocês. Sem mais delongas, bora para o vídeo. No final e no meio voltamos aí com cortes, comentários e conclusões, galera. O Wallace entrando, participando do gol do Wesley, dando muita mobilidade para esse time do Flamengo também. Mas a gente está falando de um meio de segundo tempo. Vamos colocar, do primeiro gol do Flamengo para frente, é aquele Flamengo que o torcedor gosta de ver, que a gente também gosta de ver. Mas até chegar nesse ponto, né, Birner, era um jogo um pouco encalacrado para o Flamengo. O Flamengo que a gente falava, tá abaixo de novo, o Flamengo tá devendo. Bom, mais uma vez cumprimentando a todos e todas, concordo contigo, William. Se alguém achava que bastava o Pedro entrar para o Flamengo ser imbatível, o jogo mostrou que não. Eu acho que o jogo deixa claro que as ideias principais do Felipe Luiz são necessárias, que é a capacidade de pressionar alto, de jogar com intensidade para tornar o adversário a partida desconfortável. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Arrascaeta não faz tanto isso. O Pedro não faz tanto isso. O Bruno Henrique, jogando de centroavante, faz isso pelo lado, faz menos do que o necessário. Ou seja, hoje ele agregou em campo, de acordo com a disponibilidade de jogadores, talvez o que ele tenha de melhor tecnicamente ou muito próximo disso. E o time perdeu intensidade. Acho que foi um jogo razoavelmente equilibrado. É muito importante para você ganhar os pontos corridos, você não jogar tão bem e ganhar jogos quando você não joga tão bem. Isso acontece. O Flamengo vai jogar bem muitas vezes. Hoje não foi uma dessas. Mas você atrela ao Pedro abaixo de intensidade? Não só o Pedro. Acho que o Arrascaeta não tem tanta. O Bruno Henrique, pelo lado, tem menos, por exemplo, do que teria outro jogador, do que teria, por exemplo, o Plata pode fazer mais pressão, o Bruno faz também. Aí o time inteiro passa a ter mais pressão. Então, e supre a falta de pressão do Arrascaeta, que tem essa dificuldade. Temos um problema, então. Às vezes, a escalação que fará um time ganhar os jogos não tem os melhores jogadores tecnicamente. E eu acho que o Felipe está buscando esse balanço e hoje talvez tenha servido de experiência para ele entender que quando ele precisa dessa intensidade, talvez essa não seja a melhor formação, ou os jogadores têm que subir fisicamente, que é difícil no calendário do Campeonato Brasileiro. Eu acho, Bini, um abraço a você, boa noite, Calça, Breiler, William, fã do esporte, só para pegar aqui o assunto. Eu acho que a gente vai debater muitas vezes durante o ano, como a gente já debateu, a composição de Arrascaeta e Pedro juntos, a gente já falou, chovendo molhado, intensidade, os dois talvez não estejam muitas vezes juntos, hoje até causa uma certa estranheza, porque o Felipe Luiz não gosta. Mas eu acho que tem outro componente para esse comportamento, muito no primeiro tempo, inclusive. Sim. Me parece, além da intensidade sem a bola, além da pegada que não existe, ou além da pressão que muitas vezes não existe. Ela existe, só não é a necessária. Eu estava assistindo o jogo com o Elton e a gente ficava reparando a maneira quase como que passiva, só para cobrir com os olhos a pressão do Pedro, do Arrascaeta. Só que para mim o problema do primeiro tempo não foi nem esse. O problema do primeiro tempo para mim é que parecia que faltava perna quando o Flamengo tinha bola. Concordo. Faltava perna ao Arrascaeta quando o Flamengo tinha bola. Faltava perna ao Pedro quando o Flamengo tinha bola. Para mim faltava perna ao Bruno Henrique quando o Flamengo tinha bola. E aí, para mim, denota uma outra coisa, que eu acho que é cansaço. Tinha muito mais a ver com cansaço do que a intensidade de Pedro e de Arrascaeta marcando. Aí eu vou para o segundo tempo, para mim tem um desenho diferente. O Flamengo consegue uma segunda vitória muito importante sem ser brilhante. Mas o segundo tempo de hoje, para mim, é muito melhor que qualquer recorte do jogo contra o Fluminense no fim de semana. Segundo tempo, você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego. Você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só a direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola o Arrascaeta o Bruno também o Pedro quando está no ápice também E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia para mim estava ali desde o primeiro tempo, eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali,
muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea... Teve o jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação. E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Felipe Luiz têm a ver com isso. O Wallace Ian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado esquerdo. O cara que pediu para jogar o amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Felipe Luiz... vamos com calma, eu já estou para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Felipe Luiz sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Não tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Que ainda não está confirmado. Que ainda não está confirmado também, enfim. Tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa... Tem a digital ali do Felipe Luiz, ou Calçade? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória... Não é, esse Flamengo pós-mundial não é brilhante. Não é o Flamengo torcedor, gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos. Mas eu vejo um Flamengo assim... Isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais... Gerson já foi. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar o ritmo do futebol que se joga hoje e do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde... Ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Então, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então, o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Felipe Luiz desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade
diferente daquilo que a gente viu até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda, o Flamengo está num outro nível e patamar, como diria Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saul Niguez, que foi companheiro do Felipe Luiz, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz que foi companheiro do Pedro e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Felipe Luiz seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Pedro, até pelo Flamengo, que não foi o melhor tempo do Flamengo, ele foi... Assim, cadê o Pedro? Onde é que estava o Pedro no jogo? Não tinha o Pedro no jogo. E tinha uma dificuldade do Flamengo em jogar. A segunda etapa foi superior e com a virada o Flamengo consegue um grande resultado. Mas eu vejo um Flamengo assim, vamos ver quando terminar a janela aqui de contratações, que Flamengo nós vamos ter. Talvez seja um Flamengo um pouquinho diferente para o resto do campeonato. Felipe Luiz vai falar neste momento. Vai, Felipe. Jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade. Depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse de 3 personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele titular hoje, era meu pensamento de começar com ele,
Mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... Eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que tenha... Eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto. E não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente, e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Boa Sidão noite. Marinho do Eleitoral News. Flamengo, a partir de agora, entra... Então é isso, galera. Este é o nosso cortezinho que eu vou deixar da ESPN para vocês. O comentário e entrevistas, né? O Léo Pereira aí empatou o jogo contra o Bragantino e o Wesley trouxe a vitória para o Flamengo, né? A vitória coloca o Flamengo na cola do líder do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro. O líder do Brasileirão, que é o Mineiro Cruzeiro, né, com 34 pontos, e o Flamengo logo em seguida com 33 pontos. E o Palmeiras com, se não me engano, 29 pontos. Esses são top 3, né, de times. O Red Bull Bragantino perdeu a segunda, seguida estacionou nos 27, né? E tá na quarta colocação aí, embaixo do Palmeiras. Pela primeira vez desde o atrito, né, com o Felipe Luiz, o Pedro não conseguiu repetir a performance que ele fez no Fla-Flu e teve uma atuação apagada no interior do Paulista. Mas no início aí, confesso pra vocês que no primeiro tempo aí, 1-0 Bragantino, voltamos, empatamos, né, o Léo Pereira, depois conseguimos aí virar o jogo com o Wesley. Foi um jogo muito duro. O Flamengo tá aí jogando, né, se destacando, porém tá pecando ali no ataque. Tá faltando alguma coisa, tá faltando algum acerto. Tá faltando, né? Também tá com 8, tá desfalcado aí com 8 jogadores, né, o Mengão. Mas conseguimos a vitória. Estamos em segundo e a 1 ponto do líder, que tem um jogo a mais que nós. Então, quando a gente colocar esse jogo aí, a gente vai passar esse cruzeirense aí, hein? Vai passar esse cruzeiro, vai passar o rolo compressor. Mengão rolo compressor. Então é essa, galera, esse é o nosso vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, ajude-nos a crescer no YouTube, compartilhe o vídeo. Tá? Sempre trazendo conteúdo de primeira para vocês. É isso, valeu e até o próximo.